Ei, gente! A graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora a transmissão de mais um conteúdo exclusivo para levar até você uma palavra que pode, de fato, guardar e proteger a sua vida contra todos os ataques do maligno, né? Estamos começando mais uma live diária e você já sabe, mas não custa repetir, todos os dias tem live. De 12 em 12 horas eu estou aqui e tenho um encontro marcado com você. Às 11 da manhã e às 23 horas todos os dias, nós levamos para você uma palavra que pode edificar a sua vida, né? Nesses dias, por causa do frio, né? Nós estamos fazendo só a live pela manhã, mas todos os dias tem live. Bom, seja bem-vindo, né? E a você que me acompanha todos os dias, você já sabe, vai aí, ó, colocando o dedo no coraçãozinho, coloca o dedo no aviãozinho e vamos compartilhar. Vamos fazer com que esse conteúdo exclusivo chegue em lugares ainda mais distantes. Eu sempre falo essa mesma coisa aqui, eu acho que é muito importante. Antigamente nós fazíamos evangelização com panfletos de papel. Hoje nós evangelizamos por meio de compartilhamentos digitais. Então você compartilha a live e faz com que o evangelho chegue a pessoas que estão distantes e que precisam ouvir a palavra da verdade. Então vamos lá, dedo no aviãozinho e vamos compartilhar para todo mundo que você conhece, para todo mundo que você sabe que precisa ouvir verdades que vão mudar a sua vida, né? Nós estamos nessa semana falando sobre o tema arrependimento, e o arrependimento é a base fundamental da mensagem do Evangelho de Jesus. Lembre-se que quando Jesus apareceu publicamente como ministro, ele disse: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E nós precisamos entender o que Jesus falava quando ele dizia arrependei-vos, o que significa de fato o arrependimento, o que significa de fato a mudança de mente, mudança de direção. Então, vamos juntos aí, gente, entrando e compartilhando. Vamos lá, não perde tempo não, dedo no coração, dedo no aviãozinho, vamos lá. Eu vou dar as boas-vindas a você que me acompanha todos os dias aqui pelo nome. Então coloca seu nome aí que eu vou começar a chamar seu nome por aqui. Eliana Moreira, um grande abraço para você também. Magda, um grande abraço. Edu Ferreira, um grande abraço para você. Lu Mendes, Lucélia, um grande abraço para você. Rival Duarte, Valéria Bernardes, um grande abraço. Aline Diniz, Gislane Oliveira, Felícia Menta, Kelly Lana, Vanessa, um grande abraço para você. Vanessa Almeida. A Felícia Menta diz: oi, gente, a paz do Senhor Jesus. A José Aurélio, que já está aí também comigo, já está conectada também, um grande abraço para você. Dada Rocha, um grande abraço para você também. Gilson Oliveira, meu filho amado, não sai daí, não perde uma, né? Seja bem-vinda, é sempre bom estarmos juntos. A Valéria Bernardes diz: bom dia, a graça e a paz. Seja bem-vinda, Valéria, é bom tê-la aqui. Cris Vieira, um grande abraço para você também. Euler Oliveira, bom dia, Euler, tudo bem com você? Maria Ramos, um grande abraço para você, seja bem-vindo. Eduardo Ferreira, que está aí, um grande abraço para você. Silvânia Borges, um grande abraço. Johnny, seja bem-vindo, está aí junto comigo também. Michele Oliveira, quem mais está aí? José Mesquita, um grande abraço para você, Mesquita, sempre bom estarmos juntos. Dada Rocha, agora me conta aí, final de semana está chegando e quais são suas pretensões, né? Qual é a sua expectativa para esse final de semana? Me fala aí, eu quero ouvir. Me fala aí, vamos interagir enquanto o pessoal tá chegando. Minha mãezinha, Dona Sinésia, direto de Jacobina, na Bahia. Gente, tem gente do mundo inteiro que nos acompanha aqui, né? O Brasil se tornou pequeno diante das nossas lives. Tem gente do Amazonas, do Pará, né? Da Bahia, de São Paulo, de Aracaju, Sergipe. Eita, gente boa de todos os lados. Bom dia, Pietra, minha filha amada, saudade de você também. Depois eu vou mandar uma mensagem para você, né? Me manda uma mensagem lá no WhatsApp, Pietra, depois eu preciso conversar com você. Você me mandou uma mensagem, eu ainda não te respondi, mas eu vou responder, tá bom? Ramon Dias, um grande abraço para você também, Ramonzinho, sempre bom estarmos juntos. Quem mais tá aí, gente? A Lidiane Ribeiro, um grande abraço. Claudinha Frois. Gente, dedo no coraçãozinho, não para não, vai lá, vai. Vamos agitar o negócio aí, vamos fazer com que o povo levante. Tá todo mundo com frio, né? Olha, o Euler tá dizendo, na verdade o Eduardo tá dizendo: eu sou de Patinga, mas estou morando em Aracaju, né? Então, coisa boa, né? Miriam, um grande abraço para você. Breno Vieira, abraço também. Soledade na Paraíba, rapaz, olha que coisa linda. O povo do Brasil inteiro está nos acompanhando aí porque desejam, né, receber uma palavra de edificação para a sua vida. Pois bem, vamos começar agora o nosso conteúdo exclusivo. Enquanto você vai entrando, eu vou chamando o seu nome por aqui também.
mas a gente já vai mergulhando nas Escrituras Sagradas. Vejam só, nós temos um resumo rápido daquilo que nós vimos ontem, para poder refrescar suas ideias aí, fazer você lembrar daquilo que nós vimos ontem. Ontem nós aprendemos que a revelação de que nós somos filhos de Deus, de fato, é que nos liberta, né? Nós éramos prisioneiros do pecado, nós éramos prisioneiros de um mundo tenebroso, né? Porque nós não sabíamos, não conhecíamos a nossa própria identidade. A falta de identidade faz com que a gente busque nas coisas externas algo que a gente possa refletir como imagem. E fato é que nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos. O filho, ele imita o pai quando ele se sente amado, né? Nós somos imitadores dos nossos pais como filhos amados. Então, assim também o homem, o ser humano, ele precisa imitar a Deus. Mas quando ele não entende, ele não conhece, ele não tem a revelação da sua identidade em Deus, isso permite que Satanás o aprisione com mentiras, sugestões, com manipulações de toda sorte, e nós acabamos, infelizmente, nos tornando escravos do diabo. Nós vimos ontem que, para nos livrar dessa escravidão, Deus precisou estabelecer a sua obra de redenção, ou de resgate da humanidade. Resgate do pecado, resgate das trevas. Agora, toda a obra de redenção, toda a obra de resgate da humanidade foi uma iniciativa completamente divina. Foi tudo projetado, pensado, arquitetado e executado por Deus. Claro que ele utilizou-se de homens, né? Ele acabou fazendo alianças de todas que você possa imaginar para que pudesse viabilizar o seu plano de redenção. Mas foi, de fato, uma iniciativa divina. Foi Deus que deu o passo em direção à humanidade para restaurá-la como filhos e não mais como escravos. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na obra da redenção, porque é o Espírito Santo, é a obra do Espírito que nos convence da nossa incredulidade. Veja que é interessante, nós éramos escravos do pecado, mas entramos nesse processo de escravidão voluntariamente. Aí é que é a grande tristeza da humanidade. Nós não fomos amarrados a laço, pegos a laço dentro da casa do nosso pai e levado para um cativeiro. Não, infelizmente nós fomos voluntariamente enganados por uma proposta do diabo que nos fez desacreditar na proposta de Deus e acreditar na proposta daquele que é o enganador, o inimigo das nossas almas. Então, de forma voluntária, nós deixamos de crer em Deus, nos tornamos incrédulos à vida que Deus proporcionou para nós e nos abraçamos com a mentira do diabo, que nos levou por engano e acabou nos aprisionando. Então, veja, esse aprisionamento se deu de forma voluntária por um engano. E o Espírito Santo, ele é responsável por, no momento em que nós damos ouvidos ao Evangelho, nos convencer dessa incredulidade que nos levou para o pecado, né? A incredulidade na palavra de Deus, a incredulidade no próprio Jesus, a incredulidade na vida que Deus havia proposto para a raça humana. Uma vez que nós somos convencidos pelo Espírito Santo, ao ouvir o Evangelho genuíno, da incredulidade, então nós nascemos de novo. Nós nos arrependemos, mudamos de direção e passamos a buscar a vida que Deus oferece para nós, né? Então, o Espírito Santo nos convence da nossa incredulidade e através da fé nós nascemos de novo para uma nova vida. Vida esta pensada e proporcionada por Deus. O padrão dessa nova vida que nós agora desfrutamos em Deus, né, não pode ser mais similar, igual ao padrão de vida que nós tínhamos quando estávamos aprisionados no pecado, porque nós nos arrependemos dessa vida. O arrependimento significa exatamente isso. Eu abandono a velha vida para assumir uma nova vida. Eu abandono uma visão de mundo para abraçar uma visão celestial. Eu
Esqueço a cosmovisão do mundo que rouba, mata e destrói e abraço a cosmovisão do evangelho ou do céu que me leva a ter uma vida abundante. Isso é bem importante para a nossa vida. Então, não podemos mais viver da mesma maneira, não podemos mais achar que tudo permanece da mesma forma. Na verdade, nós precisamos agora fixar os nossos olhos no padrão celestial, ou seja, na nossa pátria mãe. Por que nós não podemos viver segundo o padrão terreno? Porque nós não somos da terra, nós somos do céu. E aqueles que são do céu vivem segundo o padrão celestial, né? Infelizmente, nós nos adaptamos à vida terrena por causa do pecado, mas esse não é o padrão original que Deus espera para nós. Ao contrário, essa vida terrena, esse sistema de vida terrena, ele empurra o homem de uma forma sistemática para o roubo, morte e destruição. Eu já falei isso aqui uma centena de vezes, mas você vai se lembrar que a única certeza de quem está no mundo é que um dia eles irão morrer. Então eles estão em uma contagem regressiva. Quem está no mundo não tem outra esperança senão a morte. Então eles estão numa contagem regressiva. Dia após dia é um dia menos de vida e um dia mais próximo da morte. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós nos arrependemos e abraçamos a ideia do Evangelho, nós abraçamos realmente a cosmovisão celestial. Então a cada dia que passa estamos mais próximos da glória de Deus, da nossa pátria eterna, da nossa pátria mãe, né? Ou seja, quando conhecemos essa verdade, a verdade nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Qual é a verdade que nos liberta? Começamos falando sobre isso. É que nós somos filhos de Deus. E a partir daí, entendermos qual é de fato a nossa natureza, qual é a nossa realidade a partir desse entendimento, que nós somos filhos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, nesse processo nós vamos sendo aperfeiçoados diariamente através da renovação da nossa mente. A renovação da mente nada mais é do que um processo de arrependimento gradual ou paulatino. Eu vou me arrependendo à medida que eu vou reconhecendo os meus próprios erros. Eu entendo que eu estou errado, eu entendo que eu estou numa prática errada, porque a palavra de Deus me confronta, eu me arrependo, abandono aquela prática e abraço a prática da palavra. E nisso eu vou sendo aperfeiçoado um dia após o outro, né? Através daquilo que o Espírito Santo me conduz por toda a verdade. Veja, mesmo sendo o Espírito Santo originalmente quem nos conduz ao arrependimento, ele continua habitando em nós, nos levando nesse processo contínuo de arrependimento por meio da revelação das Escrituras. É o processo que nós chamamos de santificação. Somos santificados diariamente à medida que o Espírito nos ajuda, né, a entendermos as Escrituras Sagradas. Agora veja que isso tem a sua parte também, né? É decidir receber a verdade, é decidir abraçar as Escrituras Sagradas como verdade para a sua vida, é decidir buscar todos os dias o conhecimento. Feliz é o homem que adquire conhecimento. Feliz é o homem que dedica-se ao alcançar o conhecimento. Feliz é o homem que investe, seja tempo, seja dinheiro, seja atenção, seja o que for. Bendito ou feliz é o homem que adquire conhecimento. Esse conhecimento, ele vai se revelar em você e vai se tornar prática de vida, ou seja, sabedoria de Deus em nós. E essa sabedoria, ela de fato é mais valiosa do que dinheiro, é mais valiosa do que bens e riquezas, é mais valiosa do que tudo quanto há. Então, foi isso que nós vimos ontem. Hoje nós vamos ver o seguinte. Bom, a Bíblia diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas afinal de contas, nós fomos libertos por Cristo de quê? Essa é que é a pergunta, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é muito comum a gente criar jargões evangélicos que acabam se tornando crenças, e essas crenças erradas nos limitam na possibilidade de desfrutarmos das bênçãos de Deus. Se você crê errado, você pode ser a pessoa mais fervorosa do mundo, mas vai ter fé na coisa errada, e isso não vai produzir para você resultados. Então você precisa crer certo, e para crer certo você precisa conhecer certo. Então a primeira coisa é essa: pergunte para você mesmo:
Do que Cristo me libertou? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Do que você de fato foi liberto? Veja como é interessante. Enquanto você responde aí para mim, pode me responderem aí, eu quero interagir com você agora. Enquanto você responde, deixa eu dar alguns exemplos como é bem interessante. A gente vê às vezes as pessoas na igreja dizendo: irmãos, hoje eu sou livre para correr, hoje eu sou livre para pular, hoje eu sou livre para gritar, hoje eu sou livre para cantar. E fazem até música com isso, né? Agora veja, não é bem verdade que a gente só pode ser livre daquilo que nos aprisionava? Quem de vocês, antes de aceitar a Cristo, não podia correr, não podia gritar, não podia cantar? Eu entendo que talvez, né, o compositor dessa música tenha dito assim: eu não tinha motivo para correr, eu não tinha motivo para pular, eu não tinha motivo para gritar. Pode ser que seja isso, né? Mas ele podia correr, podia gritar, podia falar, né? Podia fazer o que ele quisesse nesse sentido, mas tinha algo que ele não podia, e é disso verdadeiramente que Cristo nos libertou, daquilo o que eu era aprisionado, e eu era de fato um prisioneiro do pecado, né? Eu era prisioneiro do pecado, eu fui livre do pecado, eu fui liberto, né, dessa maldição chamada pecado, que é fortalecida pela lei. A lei é a força do pecado. Nós somos libertos da maldição da lei, portanto, libertos do pecado. Agora, como se dá essa libertação? Jesus disse em João capítulo 8, verso 36 o seguinte: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Antes disso, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas que haviam ouvido Jesus dizer que eles seriam livres, disseram: a gente não é escravo. Bom, se você não é escravo, não tem por que ser liberto, né? Você só vai realmente receber uma libertação naquilo que você acredita estar aprisionado, senão não existe, né? Então veja, nós não acreditávamos em nós mesmos, nós acreditávamos que nós éramos pecadores, nós acreditávamos que nós éramos nada, nós acreditávamos que nós éramos vermes, mas sabe, Jesus morreu na cruz do Calvário para lavar a nossa consciência dessas obras mortas, para que nós voltássemos a servir ao Deus vivo. É o que diz Hebreus, capítulo de número 9. Então veja, uma vez que eu, pelo Evangelho, entendo a obra de Cristo Jesus e assimilo isso como para a minha vida, a primeira coisa que eu venho a entender é que eu recebi poder para ser feito novamente filho de Deus. E aí esse filho não é escravo. O filho é diferente do escravo. Se eu sou filho, eu não posso ser escravo. Se eu sou filho, eu não posso ser um pecador. Se eu sou filho, eu tenho direito à liberdade plena. Então, se o filho que eu reconheço em mim me liberta, então eu sou verdadeiramente livre, né? Veja, a gente pode até pensar que Jesus estava falando de si mesmo quando ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De certa forma mas não é isso que ele está dizendo, até porque ele falou antes: se vocês permanecerem na minha palavra. Veja, a responsabilidade é sua. Se você permanecer na palavra de Jesus, você será discípulo de Jesus, e você conhecerá a verdade, e a verdade libertará você. Veja que Jesus nos deu a arma da libertação, e a arma da libertação é a verdade. E é isso que Jesus me deu. Ele me deu o Evangelho, ele me deu a verdade, ele me deu a justiça, e o conhecimento dessa verdade me liberta. Jesus me deu a verdade de que eu sou filho de Deus, e uma vez que eu entendo que essa verdade sobre mim é algo real, então eu sou verdadeiramente livre, né? Agora, veja, Romanos capítulo 8, verso de 1 a 4. Romanos capítulo 8, verso de número 1 ao verso de número 4. Vamos lá comigo, acompanhe, por favor. Romanos 8, 1 a 4. Diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos parar aqui, a gente vai dar sequência, mas eu quero parar aqui. O que significa esse texto para você? Nenhuma condenação. O que você chama de condenação? Quem pode me dar aí uma palavra que seja sinônimo de condenação? Quando a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
né? Não tem condenação para mim, não tem condenação para você, não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí eu te pergunto, o que significa condenação para você? Responde, por favor. Eu vou aguardar a tua resposta aí. Vamos lá. Estou aguardando a sua resposta aí. Vamos lá comigo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O que é condenação para você? Injustiça. Bom, não é bem isso não. Pecado. Bom, também não. A acusação está mais próxima aí. Simônia chegou mais perto. Carol matou a charada. Sentença. Acusação. É exatamente isso. Veja, quando alguém comete um crime, um delito, ele vai ser julgado e esse julgamento gera uma condenação ou uma sentença contrária, né? Uma sentença lavrada. Isso é condenação. Nós estávamos condenados por causa do pecado. Nós estávamos condenados por causa do pecado. Nós pecamos e fomos condenados à morte eterna. Existia uma condenação. E dessa morte espiritual se deriva todas as outras consequências. A miséria, a doença, todas essas coisas são resultados do pecado que nós cometemos, do crime, do delito que nós cometemos. No momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós reconhecemos que Jesus, ao morrer naquela cruz, estava cumprindo a minha sentença. Jesus cumpriu a minha sentença. Ele morreu no meu lugar. Ele assumiu a doença no meu lugar. Ele assumiu a miséria no meu lugar. Ele fez expiação pela minha vida. Ele cumpriu a sentença. Não é que Deus apagou os seus pecados foram colocados sobre Jesus. Deus não abandonou os seus pecados, perdoou os seus pecados. Não. Ele pegou os seus pecados e colocou em Cristo. Jesus assumiu e pagou o preço. A condenação foi sobre ele, a sentença foi lavrada sobre ele. Eu cometi o crime, mas na hora do juiz lavrar a sentença, colocou o nome de Jesus em vez do meu. Ao invés de eu ter sido preso, foi ele que foi preso no meu lugar. Ao invés de eu morrer, foi ele quem morreu. Ao invés de eu adoecer, foi ele quem adoeceu. Ao invés de eu me tornar um miserável, foi ele que foi pendurado numa cruz como quase um indigente. Então a sentença se cumpriu nele. Se a sentença já foi paga nele, então não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe sentença lavrada sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois, versículo 2, em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei, ela não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. A gente acabava fazendo o que era errado. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Ele enviou o seu filho na semelhança da natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Por isso, ou como isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Então nós somos libertos dessa acusação, sabe? É assim que é. Nós somos libertos. Um dia nós éramos livres e morávamos na casa de papai. Nós éramos livres, nós tínhamos tudo. Papai provia para nós tudo aquilo que nós precisávamos. Papai nos dava segurança, papai nos dava comida, papai nos dava roupa, papai nos dava tudo, né? Tudo foi provido com muita antecedência para no dia que eu nascesse não me faltasse nada. Papai providenciou todas as coisas. Mas eu julguei que essa vida não era boa não, sabe?
Eu não acreditei muito que isso era o melhor, não. Eu desacreditei em papai e acreditei no inimigo que me enganou. Me tornei incrédulo quanto à vida que Deus proveu para mim e me abracei com o diabo. E em troca disso, eu vendi a minha própria vida e me tornei escravo do pecado. O pecado passou a me dominar, passou a ser meu dono. Eu não tinha mais força para não pecar. Infelizmente. Mas aí o que Deus fez? Deus, através de Jesus, foi lá e chegou para o pecado e disse assim: quanto custa esses escravos que você adquiriu? Ah, é muito caro. Para você adquirir esses escravos, você precisa me entregar a sua própria vida. E aí Jesus disse: tudo bem, está feito o negócio. Eu dou a minha vida a você, pecado, para você me dar as vidas deles. E Jesus se tornou pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Só que agora, mesmo ele sendo o pecado naquele momento, ele também era nosso dono, porque ele nos comprou. E aí, no terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Agora, se Deus o ressuscitou, ele não poderia jamais sair de lá sozinho. Sabe por quê? Porque agora ele tem uma propriedade exclusiva dele, que ele comprou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Ele nos comprou com a sua vida. Então, ele tem direito à posse daqueles que estavam debaixo do pecado. Nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus por meio do sangue de Jesus. Essa é que é a verdade. Agora veja, nós não deixamos de ser escravos. Não deixamos. Nós éramos escravos do pecado e fomos comercializados. Nós fomos vendidos para outro dono. Só que esse outro dono não me comprou para me maltratar e me aprisionar. Ele me comprou para me libertar, para me tornar livre. E quando Jesus fez isso, ele disse: pronto, eu já te comprei, você não é mais escravo, agora você é livre. Mas e o que eu fiz no passado? Ele disse: eu já paguei o preço por isso, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão comigo, para aqueles que estão em mim. Então, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí fica claro que nós éramos escravos de um sistema de lei que nos aprisionava. A lei do pecado que nos leva à morte. Nós somos escravizados pela lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É um sistema, uma visão de mundo que visa destruir os seres humanos. Nós somos influenciados por esse sistema desde a nossa primeira infância. Nós nascemos e assim que nós nos entendemos por gente, o sistema começa a trazer mentiras, sofismas na nossa mente. A gente começa a ser escravizado ainda na infância. E à medida que a gente vai crescendo, a gente busca a sabedoria do mundo e, achando-se sábio, nos tornamos cada vez mais loucos. Mergulhamos cada vez mais nessa prisão desse sistema do mundo. É por isso que Paulo diz: não vos conformeis com o sistema do mundo. Não vos conformeis. Essa não é a sua realidade. Você viveu muito tempo lá, eu entendo. Você tem a sua mente moldada pelo mundo, eu entendo. Mas esse não é o seu lugar. O seu lugar é assentado com o Pai em lugares celestiais. O seu lugar é um lugar de governo e domínio. O seu lugar é um lugar de autoridade. O seu lugar é um lugar de vida e vida em abundância. O seu lugar é lugar de plenitude, o seu lugar é o lugar de prosperidade, o seu lugar é o lugar de viver as bênçãos de Deus na sua vida. O seu lugar é o lugar de filho, do qual você nunca deveria ter saído. Jesus disse que o filho ele tem lugar permanente na casa, lugar permanente, sabe? O filho tem o direito de permanecer e de usufruir de todas as bênçãos do pai, de todas as posses que o pai tem, o filho tem. O escravo não, o escravo vai lá um pouquinho e volta, o escravo tenta. Mas você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser livre. Mas essa liberdade vem, primeiro aqui.
ou você muda a sua forma de pensar e se abraça a cosmovisão do reino de Deus pela nova aliança, ou você vai continuar vivendo uma vida escravizada. Sabe, os judeus eram escravos. Aí você diz, mas o escravo não desfruta nada. Veja, desfruta. Quando o escravo tem um servo bom, quando tem um patrão bom, ele desfruta, mas ele não tem lugar permanente na casa. O que significa que ele não tem lugar permanente na casa? É que o Espírito de Deus, que é quem nos guia, quem nos conduz em triunfo, não podia habitar permanentemente na vida dos judeus. Ele vinha e saía, ele não tinha lugar permanente, mas nós, os filhos, somos o lugar permanente do Espírito. Nós temos um lugar permanente no Espírito de Deus. Nós podemos permanecer e esse Espírito de Deus é que nos conduz triunfantemente. Ressalte sempre essa frase na sua vida: o Espírito de Deus me conduz em triunfo, não para o triunfo. Ele me conduz em triunfo e não para o triunfo. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo nunca vai te guiar para o sucesso, porque o sucesso não está no final de uma estrada. O sucesso é a própria estrada. O triunfo é a própria estrada. Ele te conduz em sucesso, ele te conduz em triunfo. Sabe, o sucesso é viver o sucesso hoje. Você não tem nenhuma garantia do amanhã. Então, o que te garante que as suas ações que visam o sucesso amanhã vai chegar? Você tem que desfrutar o sucesso agora. Você tem que desfrutar o sucesso hoje. Viver cada dia a intensidade do Evangelho de Cristo. Permitindo que o Espírito de Deus te conduza. E sabe onde é que ele vai te conduzir? Na verdade, é o que Jesus disse. Quando o Espírito da verdade vier, ele vai te guiar em toda a verdade. Ele te guia nas Escrituras, ele te guia sobre a palavra. E você tudo que precisa é corresponder a isso. Na prática da palavra de Deus. Né? Bom, um dia nós somos aprisionados. E a forma que o diabo usou para nos aprisionar é uma forma não natural, com correntes ou cadeias, mas de forma ideológica. São ideologias, são crenças. Na verdade, falsas crenças, mentiras, sofismas. Foi assim que o diabo nos aprisionou, desde a fundação do mundo. Né? Desde a fundação do mundo não, desde a queda, né? Ele aprisionou a humanidade por meio de ideologias, crenças, né? Mentirosas, fraudulentas, que levaram o homem a esse declínio ao ponto de chegar a pachorra de ser um verme. Um verme, era assim que o homem se via, um próprio verme. Eu acho engraçado como tem crentes hoje que já aceitaram a crença e ainda continuam se vendo como verme. Ei, quem manipula a tua mente para se ver assim é o diabo. Se você se vê como alguém pequeno, é o diabo, porque Deus quer te colocar grande. Deus quer mostrar o quanto você é gigante, o quanto você é poderoso nele. Mas o diabo é que quer mostrar a sua insignificância, que você não é ninguém. Isso é coisa do diabo. Então, a forma de aprisionamento da humanidade foi ideológica, com sofismas, mentiras, enganos na mente do homem. Veja que é interessante, Gênesis 6:3. Gênesis capítulo 6, verso de número 3. Eu vou encerrar por aqui, para a gente ter mais tempo amanhã. Amanhã não, segunda-feira, depois eu explico por quê. Veja, em Gênesis capítulo 6, verso 3, o homem já tinha morrido, o homem já tinha caído. E a Bíblia diz assim: então o Senhor disse, o meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois este se tornou carnal, e os seus dias serão apenas 120 anos. Veja, se o homem não tivesse se tornado carnal, o espírito poderia continuar agindo. E significa que ele agia antes do homem ter se tornado carnal. O que é o homem ter se tornado carnal? É ele ter abraçado a cosmovisão mundana. É ele abraçar as ideologias do mundo. Ser carnal é ter uma mente que só pensa nas coisas naturais e terrenas. Ser carnal é uma mente que não consegue mais ver ou perceber ou entender as coisas do Espírito. E por esse motivo o Espírito não consegue mais guiar o homem. E o homem começa a entrar num declínio, completo declínio.
em direção a roubo, morte e destruição. É a partir daí que a humanidade começa a desandar de uma maneira generalizada ao ponto de culminar em um grande juízo, né? Que é proveniente do pecado. O juízo foi proveniente do pecado da humanidade, né? Dessa carnalidade humana. Então veja, quando Deus diz, o meu espírito não pode, eu queria, mas não posso. Deus não pode guiar aqueles que são carnais. A gente precisa renovar a nossa mente com a palavra para que o Espírito possa nos guiar pela palavra ou na palavra. Então veja, a forma que o diabo utiliza para aprisionar os seres humanos é uma forma ideológica, tudo está na tua mente, é a forma mental. As pessoas querem brigar com o diabo, fazer guerra com o diabo, mas nada disso resolve se você não mudar a sua forma de pensar. O diabo só tem poder sobre você porque a sua forma de pensar propicia isso para ele, né? É a sua forma de pensar, é o seu sistema de crença. Deixa eu dar um exemplo aqui positivo para você entender como tudo é como você determina na sua mente, porque vai determinar as suas crenças. Uma vez Jesus atravessou de barco até uma outra região. E aí, chegando lá, um homem religioso chamado Jairo se jogou aos seus pés, e como ele conhecia muito da religião, ele disse assim, Senhor, por favor, eu preciso de você porque minha filha está morta. Minha filha morreu, está lá. Eu saí de lá, ela estava morrendo, mas eu acho que ela já morreu. Morreu, minha filha morreu. E eu preciso que você vá na minha casa, Jesus. Vai lá na minha casa, ora por ela, impõe as mãos na cabecinha dela e ela vai viver. O nome dele é Jairo. Agora, como é que esse homem sabia dessa sequência de fatos? Porque ele era religioso. Ele estava com a sua mente já formatada na religião. Bom, para que a minha filha seja curada, o homem de Deus tem que ir em casa, tem que orar, tem que pôr a mão. Veja, Jesus disse, tudo bem, vamos lá. Vamos lá. E aí foi andando no caminho. No caminho ele encontra uma mulher que também disse, se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Não foi Jesus que determinou o tipo de cura que ela receberia. Ela disse, se eu ao menos tocar nas suas vestes, serei curada. E aí ela foi, tocou nas vestes e foi curada. E o camarada olhou para aquilo e disse, pelo amor de Deus. Logo chegou alguém e disse, o que é que tu está incomodando o mestre? Tua menina já morreu, miséria. E ele desfaleceu. Jesus disse, rapaz, tu não quer crer em mim, crê pelo menos no que tu mesmo disse. Tu não disse que se eu for na tua casa, impor as mãos sobre ela, orar por ela, ela vai viver? Então crê somente, pelo amor de Jesus. Então veja, você acaba criando seus próprios sistemas de crença. A Bíblia também narra de um outro homem que nem era judeu, irmãos, ele era um centurião romano. E ele encontrando Jesus disse, olha, meu servo está doente. E Jesus disse, deixa eu entrar, eu vou na sua casa. Ele disse, não precisa não. Manda uma palavra e ele vai ser curado. E Jesus fez o quê? Mandou uma. Jesus não disse, não, meu filho, assim não funciona não. O que é isso? Você está achando o quê? Tem que ir na minha casa. Não. Jesus disse, ótimo. Então eu vou mandar uma palavra. Mandou uma palavra e o camarada foi criado. Então veja, quem criou os sistemas de crença? Foi Jairo, foi a mulher do fluxo de sangue e foi o centurião. Isso mostra, irmãos, que somos nós. Isso tudo é uma questão ideológica, de como você concebe. Então você precisa se agarrar à simplicidade do Evangelho. O Evangelho é a cosmovisão do céu para a raça humana. O Evangelho é a restauração da nossa originalidade, para que vivamos uma vida plena e abundante. Tá bom? Então, beijo no seu coração. Fiquem na paz. E aí eu preciso comunicar a você que amanhã nós não teremos live. Por quê? Porque estarei em trânsito. Eu estou viajando amanhã para a cidade de Uberlândia, Minas Gerais, onde eu farei um evento amanhã à noite, sábado à noite e domingo. Então segunda-feira eu estou de volta. Segunda-feira tem live e você é meu convidado especial. Amanhã eu não posso estar aqui porque estarei viajando, mais uma vez falando. Então avisa todo mundo que você puder que amanhã não haverá live por este motivo. Para ninguém ficar preocupado, nem ficar esperando aqui, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. Um abraço especial para todos que me acompanham diariamente. E a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira. Fique ligado nas redes sociais, que durante o final de semana eu vou trazer muita novidade para vocês. Beijo, fiquem na paz.
e até mais. Tchau.